Nós temos agora a apresentação de um ortopedista especializado em joelho. Vamos ouvir. Olá, aqui é o Dr. Samuel Lopes, eu sou ortopedista, sou médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E já venho atuando aí há 10 anos em consultório com todas as patologias e cirurgias em relação às patologias do joelho. E é um prazer falar com vocês aqui nesse dia. Doutor, o que é uma lesão no joelho? Essa é uma pergunta bem interessante para a gente começar a nossa conversa. O que vem a ser uma lesão no joelho? A gente pode entender a lesão como tudo aquilo que causa uma alteração na estrutura da articulação e vem a causar sintomas, em especial a dor, e também limitações. Limitações, sejam elas para o cotidiano, limitações para o trabalho ou mesmo para a prática esportiva. No esporte, quando a gente fala em lesão, é aquilo que tira o atleta da prática do seu esporte, da sua atividade física. Então a gente pode dizer que a lesão no joelho é tudo aquilo que impede a pessoa de realizar as suas atividades e afazeres do cotidiano ou laborativos, do trabalho, etc. Como que acontecem as lesões? A gente tem que entender que existem algumas maneiras de acontecer uma lesão no joelho. As mais conhecidas e mais óbvias assim, são as lesões traumáticas, aquelas que acontecem secundárias a alguma queda, algum acidente, uma entorse. Essas situações podem acontecer, como eu disse, no trabalho ou mesmo na rua, a pessoa cai, torce, pisa num buraco. Para quem pratica algum esporte, as lesões no joelho são muito comuns, seja por contusões ou mesmo por entorses. E existem também aquelas lesões mais associadas aos processos degenerativos, ao desgaste natural que acontece com a idade, com o passar dos anos, mas também com alguns processos de desgaste associados a mau uso da articulação, ao sobrepeso, a obesidade é um grande fator que causa lesões no joelho também, e outros fatores idiopáticos que a gente chama, que são aqueles fatores próprios de cada pessoa, ou seja, pode haver uma predisposição ao aparecimento de alguma lesão. Estamos conversando com o ortopedista Dr. Samuel Lopes. Dr. Samuel Lopes, o que é romper um ligamento? Romper um ligamento ou ter uma ruptura de um ligamento do joelho significa uma lesão traumática em que há perda da estabilidade de algum compartimento do joelho. O que é o ligamento, para a gente explicar um pouquinho? O ligamento é uma estrutura que ajuda a dar estabilidade, ou seja, dar mais firmeza para o joelho. E existem dois que ficam nas partes laterais do joelho, um na parte lateral externa, que é o ligamento colateral-lateral, o outro que fica na parte lateral interna do joelho, que é o ligamento colateral medial. E existem dois ligamentos que ficam no interior, bem no meio do joelho, que são os ligamentos cruzados. Esse que a gente vê muito aí no futebol, né? Quem gosta de futebol, o jogador rompeu o ligamento do joelho, vai ficar não sei quantos meses sem jogar. É o ligamento cruzado anterior. E esses ligamentos ajudam então a fazer com que o joelho fique mais firme e não faça movimentos para frente, para trás, para um lado e para o outro. E quando esse ligamento se rompe, há uma perda da estabilidade, uma frouxidão. É aquele paciente que sente, parece que meu joelho sai do lugar quando faz algum movimento e impede muitas vezes de fazer uma série de atividades. Todo joelho que falha tem uma ruptura de ligamento? Não necessariamente. Existem outras causas, outros pacientes às vezes falam, parece que meu joelho sai. E não necessariamente é uma lesão do ligamento ou uma ruptura do ligamento. Dr. Samuel Lopes, fale, por favor, sobre o desgaste do ligamento no joelho. A cartilagem é uma superfície, é uma estrutura que recobre o osso internamente, onde ele toca outro osso, ou seja, aquele ponto ali da articulação em que há o atrito, e para diminuir esse atrito a gente tem a cartilagem, que é uma superfície mais lisa que protege esse osso. Mas essa cartilagem sofre com um desgaste natural ao longo da vida, como todo o nosso corpo. Existe um processo de envelhecimento. Claro que, se há algum fator agressor, a gente acelera um pouco esse desgaste da cartilagem. E esse desgaste, então, o que é? É um processo degenerativo. É como se a gente tivesse uma superfície, e à medida que a gente vai raspando aquela superfície, porque a gente esfrega muito, por exemplo, que a gente gera muito atrito, a gente vai gerando desgaste. E é isso que acontece dentro das nossas articulações
quando há um atrito pelo uso natural, pelo uso ao longo da vida, e que pode sim ser exacerbado em função de algum fator, ou por uso exagerado, ou por uso incorreto, ou mesmo por uma sobrecarga. E aí, de novo, o sobrepeso, a obesidade são fatores que aumentam esse desgaste da cartilagem. E sobre as lesões do joelho, a gente tem que lembrar primeiro a lesão que talvez seja a mais comum. Sem dúvida, é a cirurgia que a gente mais realiza. Eu, como cirurgião de joelho, o que é mais fácil, que é a artroscopia de joelho para tratar lesões de menisco. O que vem a ser o menisco? O menisco é uma estrutura que fica no interior, bem no meio do joelho, entre ali o osso da tíbia e o osso do fêmur, que são os ossos que fazem a junta, ali, aquele movimento de dobradiça. E o menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa que fica naquela região, que tem a função de absorver impactos, distribuir o peso corporal e que também auxilia na estabilidade do joelho. E que podem sofrer com lesões, sejam associadas aí a traumas, a rupturas por movimentos de torção, especialmente, seja no dia a dia, ou mesmo em situações do esporte, atividade física. E pacientes aí que têm já uma fragilidade ou algum desgaste do menisco, ou pela idade, ou por algum trauma no passado, ou mesmo pela obesidade, têm o maior risco de apresentar uma ruptura, porque já tem uma certa fragilidade do menisco. Doutor Samuel Lopes, e a fisioterapia ajuda? A fisioterapia ajuda demais. Eu gosto muito da fisioterapia e cada vez mais ao longo da minha carreira, dos anos de trabalho, eu procuro conhecer mais sobre fisioterapia e conhecer mais também os fisioterapeutas, para saber para quem que eu encaminho meu paciente, quais são as condutas, porque a fisioterapia causa assim, um efeito muito positivo em qualquer patologia do joelho, em qualquer lesão do joelho, para qualquer paciente. Então, se eu tenho um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, ele faz um trabalho de fisioterapia antes de operar, ele tem uma resposta melhor no pós-operatório, ele se prepara melhor e ele chega numa condição melhor para fazer uma cirurgia, por exemplo. Seja uma prótese de joelho ou seja uma cirurgia de ligamento. Um paciente que passa por um procedimento cirúrgico é fundamental que ele faça uma boa reabilitação com um bom fisioterapeuta. Isso impacta muito na recuperação, na melhora funcional, na melhora mais rápida desse paciente, para que ele ande melhor, movimente melhor, para que ele tenha menos dor. E existem também uma série de lesões que são tratadas apenas com fisioterapia. E aí, fazer uma boa fisioterapia faz toda a diferença. O fisioterapeuta é aquele profissional que trabalha com o movimento, ele trabalha com o alívio da dor, conhecendo o paciente ali no seu dia a dia e trabalhando essa evolução de movimento, caminhar, de exercícios que a pessoa consegue fazer, e isso impacta positivamente no dia a dia, na capacidade de ir e vir, de cuidar da casa, de cuidar de si mesmo, ou seja, a liberdade do paciente e a qualidade de vida. Então, o fisioterapeuta é um profissional que consegue proporcionar todas essas mudanças. Claro, trabalhando em conjunto com o médico, com o ortopedista, que dá o diagnóstico, que orienta o início, o momento de fazer, de mudar alguma coisa, mas o fisioterapeuta é quem trabalha o alívio da dor e melhora do paciente funcionalmente. Doutor, nós podemos prevenir qualquer problema com o joelho? Interessante essa questão sobre prevenção, porque muita gente hoje tem procurado já os consultórios, me procura no dia a dia, querendo prevenir ou evitar de ter algum problema no joelho, ou porque a mãe já tem um problema, ou com medo que o filho venha a ter também. E o grande cuidado que a gente tem que ter são os hábitos de vida. Como tudo na saúde, no joelho também não seria diferente. E a gente sabe que existe uma relação muito grande das lesões do joelho à obesidade, à falta de atividade física, a traumas, quedas, que são situações que podem ser prevenidas. Então, aquela pessoa que é mais saudável, que se alimenta melhor, pratica atividade física regularmente, seja um pilates, uma hidroginástica, a musculação, uma caminhada, e tem também um cuidado com o peso corporal, é uma pessoa que já está cuidando para ter mais saúde, para evitar ou diminuir o risco de ter uma lesão. E mesmo que venha a ter algum tipo de lesão, para que essa lesão seja menos grave e menos impactante também, e facilitando, assim, o seu tratamento. Dr. Samuel Lopes, ortopedista, por favor, fale um pouco sobre artrite e artrose.
Legal falar sobre artrite, reumatismo, né? As pessoas têm muitas crenças sobre esses temas. Eu falei um pouquinho, né, sobre lesão de menisco, lesão de cartilagem, mas o que vem a ser a artrite? A artrite, quando a gente fala tudo que termina em ite, quer dizer um processo inflamatório. Então a artrite seria a inflamação da articulação. Então é um processo inflamatório que acomete a articulação ou a junta e vai gerando um desgaste, uma degeneração, uma destruição daquela articulação. E vai destruindo, por exemplo, no joelho, a cartilagem, o menisco e até a parte óssea. E aí esse paciente então desenvolve um quadro que a gente chama de osteoartrite, que é semelhante à osteoartrose. A diferença é que a artrose é o processo de degeneração puro e a artrite já fala muito da causa, que é a inflamação. Então a gente pode entender que são sintomas, uma vez que eles apresentam o mesmo sintoma, e um paciente com artrose, ele também tem um quadro de artrite. Mas existem outros tipos de artrite. E aí o destaque é para o reumatismo, que a gente conhece aí vulgarmente, que na verdade é a artrite reumatoide. É uma doença inflamatória, autoimune e que acomete as articulações como um todo e pode pegar desde joelho, quadris, mãos são muito acometidas, pés também, e que vão gerando, além do desgaste, a deformidade de todas essas articulações, com muita dor, muita rigidez, muitas limitações para os pacientes no dia a dia. Exercício físico faz bem, mas por acaso pode fazer mal para o joelho? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Se exercício físico pode fazer mal para o joelho. Eu sou um grande fã de atividade física, sou um grande fã de esporte, sou entusiasta e estimulo muito os meus pacientes todos que façam atividade física, que pratiquem algum esporte, se possível. E quando a gente fala esporte, a gente tem que entender se é um paciente mais jovem, se é um paciente mais idoso, qual que é a limitação, qual que é a capacidade de cada um. Mas todo mundo pode fazer algum tipo de atividade física. E claro, os esportes podem lesionar o joelho? Claro que podem. A gente pode machucar o joelho dentro de casa. Quem vai dizer o contrário, que a gente não pode machucar, por exemplo, andando de bicicleta. E a gente pode machucar andando de bicicleta, por exemplo, como? Se a gente pedala demais, se a gente começa a pedalar além da capacidade do nosso corpo, a gente pode ter, então, uma lesão por sobrecarga, uma inflamação, um inchaço no joelho. E para o corredor também vale a mesma coisa. Então, correr em excesso, especialmente se não há um condicionamento muscular adequado, se não há um peso adequado e se não há uma orientação em relação a quanto correr, quantos quilômetros, qual é a distância, qual é a intensidade, a pessoa pode gerar uma sobrecarga sobre o joelho e assim apresentar alguma lesão. Mas mais do que falar que esse tipo de atividade faz mal, o que a gente tem que entender e deixar muito claro é que a atividade praticada incorretamente é que vai fazer mal. Ela é que vai ter o risco de gerar lesões no joelho. Não é simplesmente a atividade, e sim a atividade feita de maneira incorreta ou com o corpo sem o devido condicionamento para a intensidade com que a pessoa pratica. Como fazer exercícios e diminuir o risco de ter uma lesão? A gente não consegue zerar o risco de ter uma lesão, mas a gente consegue se prevenir. E hoje, cada vez mais, a gente fala isso sobre prevenção, ainda mais esse ano aí de coronavírus, né? Todo mundo está tendo um cuidado maior com a saúde, quer ser mais saudável, quer cuidar melhor de si. E então, com o joelho é diferente, a gente tem observado isso. Até porque hoje a informação chega muito mais rápido, né? Mas como que a gente faz esse trabalho para fazer exercícios e não ter o risco de uma lesão? É tendo acompanhamento. A primeira coisa é essa, é ter um acompanhamento profissional, então um fisioterapeuta, um educador físico. Se um paciente tem já algum histórico de lesão do joelho, tem uma patologia, ir ao ortopedista, consultar-se, fazer os exames necessários para ver qual que é a real condição. E aí está o outro ponto, entender qual que é a sua condição física, o seu peso, qual atividade você vem fazendo, quais são os seus objetivos e qual a capacidade que você tem de realizar atividades de maneira a não sobrecarregar demais o seu joelho e não fazer uma atividade a qual você não está apto a fazer. E se você já tem algum histórico de lesão, já tem um quadro de dor, aí é importante conversar com um ortopedista especialista em joelho para que ele possa te ajudar na escolha de qual atividade é mais saudável para o seu joelho. Essas são as dicas para a gente prevenir e diminuir o risco de ter alguma lesão no joelho praticando exercício. Doutor, fale um pouco agora, por favor, sobre prótese de joelho.
Muito bem. Sobre prótese de joelho, né? Quando que é necessária a prótese de joelho? A prótese de joelho é uma cirurgia que a gente faz para aqueles pacientes com artrose do joelho, ou seja, que já tem um desgaste do joelho. Mas não é aquele desgaste inicial, e sim aquele paciente que já tem um desgaste um pouco mais avançado, que já tem limitações mais importantes para o seu dia a dia, ou seja, dificuldade, já começa a apresentar dificuldade para andar, vai deixando de querer de fazer certas coisas por conta de dores no joelho, um paciente que já faz uso de mais remédios para ficar livre da dor. Então, esses são algumas indicações que esse paciente já está passando por situações difíceis em função do joelho. E a artrose realmente é a doença que leva os pacientes a realizarem a colocação de uma prótese no joelho. E é muito interessante, as pessoas às vezes têm medo de operar, têm medo de fazer uma cirurgia, por diversos motivos e muitas vezes por não saber como é que será a vida depois da prótese. E aí a gente tem que entender para que a gente faz uma prótese. Por que eu opero um paciente que me procura com artrose do joelho e eu falo, você tem que fazer uma prótese de joelho? Primeiro porque provavelmente a gente já fez todos os tratamentos antes da cirurgia, medicamentos, fisioterapia, infiltrações, que não surtiram o efeito necessário para que houvesse a melhora desse paciente. Então, a prótese acaba sendo a solução. E a prótese que a gente faz? A gente faz a substituição da região desgastada, a parte óssea, a cartilagem, o menisco, e a gente coloca um componente metálico para substituir e fazer o papel dessa articulação, porém, sem dor e permitindo um movimento normal, permitindo aquele joelho mais firme. Então, lá atrás eu falei um pouquinho sobre os ligamentos ficam comprometidos na artrose. E com a prótese a gente tem um joelho estável e firme, às vezes aquele joelho já está mais torto, né? Está mais para dentro, mais para fora, a gente consegue com a prótese corrigir. E aí um paciente que faz uma boa cirurgia, que não tem nenhum tipo de complicação, que faz uma boa reabilitação, ele consegue sim atingir um resultado funcional muito satisfatório. Então ele melhora a dor, ele melhora o movimento, ele anda mais, ele anda melhor e com isso a qualidade de vida fica muito melhor. Então aquele paciente que às vezes já não quer ir à rua porque o joelho dói, ele volta a ter liberdade para caminhar, ele consegue fazer uma trilha, ele consegue fazer uma aula de pilates melhor do que antes, porque a dor já não é um fator limitante e o joelho volta a funcionar bem, porque é como se ele tivesse um joelho novo, que é o joelho da prótese. Mas ele tem que seguir todas essas orientações do seu médico em relação à cirurgia, aos cuidados pós-operatórios, à fisioterapia, ao processo de reabilitação, controle do peso e manter-se ativo mesmo após o fim da fisioterapia. Doutor, e a infecção no joelho pode acontecer? A infecção pode acontecer e a gente tem que ressaltar duas situações. A primeira delas é a infecção aguda, a infecção hematogênica, que acontece especialmente em pacientes mais debilitados. Então é a artrite infecciosa, e aí acontece em pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos, pacientes mais idosos, mais debilitados, são aqueles que têm maior risco de apresentar uma artrite infecciosa do joelho, que é um quadro grave, que tem que ser tratado com cirurgia, com uma abordagem precoce, em qualquer suspeita. Aquele quadro, muita dor, pode ter febre, vermelhidão do joelho, muita limitação, dificuldade de movimentar, mas é um quadro muito agudo. Esse paciente tem que ir ao médico, se possível ao pronto-socorro, para que ele seja avaliado o mais rápido possível. E existe também a infecção associada às próteses de joelho e outras cirurgias ortopédicas. Também são situações graves. Felizmente, são raros os casos que isso acontece. A infecção de uma prótese de joelho acontece em torno de 2% dos pacientes apenas. E a gente tem que seguir todos os cuidados, desde a cirurgia, desde a reabilitação, curativos, e todo aquele cuidado de vida saudável, de alimentação saudável, para minimizar o risco de ter uma infecção também. Quando procurar um especialista? Se a gente tem um quadro inicial de dor, um quadro mais simples, não tem um histórico importante, o importante é que a gente avalie, seja avaliado por um profissional. Às vezes um fisioterapeuta que já te acompanha, se você faz pilates, conversar com um professor de pilates, se você já faz academia, converse com o professor da academia. São dicas iniciais assim que podem te orientar um pouco. Mas se aquela dor já passou de um dia, já está com a dor que está incomodando um pouco mais, já começa a limitar e impedir que a pessoa faça alguma coisa, é interessante que procure o ortopedista, que procure o especialista.
porque ele vai ter esse olhar mais cuidadoso, mais criterioso na busca de um diagnóstico e também na hora de definir qual que é a melhor conduta, se é um caso para fazer uma cirurgia ou não, quais são as opções de cirurgia, como tratar sem cirurgia de maneira adequada e com maior chance de sucesso. Então o especialista é aquele que vai ter esse cuidado e se é um caso que já está ali, passou de 1, 2 dias, uma semana, que está demorando, está impactando mais, está trazendo mais malefícios, é a hora de pensar realmente em procurar um especialista. Doutor, e a osteoporose? Muita gente às vezes fala no consultório, às vezes até confunde um pouquinho o termo por ter um final parecido, né? Artrose e osteoporose. E a osteoporose, ela é uma doença que leva à fragilidade óssea, ou seja, o osso vai perdendo aquela mineralização dele e fica um osso mais frágil, mais suscetível a fraturas. E aí, existe osteoporose no joelho? Existe. Na verdade, a gente faz o exame de densitometria óssea, que é o exame que detecta a osteoporose, e por convenção mesmo, por questões técnicas, a medida é feita no quadril e na coluna. Mas um paciente que tem um quadro de osteoporose, ele tem osteoporose no corpo todo. Não tem como o osso estar sadio em um ponto e não estar sadio em outro. Então, um paciente com osteoporose vai ter osteoporose em todos os lugares. O joelho também é uma região que sofre com a osteoporose. E a gente tem fraturas na região do joelho, seja às vezes uma queda simples, que o paciente não teria uma fratura. Se ele tem um osso osteoporótico, ele pode ter uma fratura do joelho. A gente fala menos das fraturas do joelho porque elas acontecem menos do que as fraturas do quadril, do que as fraturas da coluna, por exemplo. E as fraturas do quadril são mais graves porque elas geram uma morbidade, uma mortalidade muito maior, né? Então, por isso que a gente fala tanto de fraturas do quadril na osteoporose. Mas as fraturas ao redor do joelho também podem acontecer no paciente que tem osteoporose. E a osteoporose é aquilo, tem que ter um cuidado desde cedo, alimentação saudável, prática de atividade física, tomar sol, fazer o trabalho preventivo, a densitometria óssea deve ser realizada, já aí nos pacientes acima dos 50 anos, especialmente as mulheres após menopausa, a reposição hormonal em alguns casos, uso de vitamina D, cálcio, existe uma série de tratamentos. E alimentação saudável. Então tudo isso tem que ser buscado e o médico tem que ser procurado, tem que ter orientação adequada para a gente prevenir e tratar adequadamente a osteoporose também, que traz muitos problemas para quem tem, pode trazer. E gostaria de agradecer o convite aí da Rádio Cultura de Poços de Caldas. Eu sou do sul de Minas, eu sou de Itajubá também, sempre bom falar com o pessoal aí da nossa região. Adoro a cidade, é a cidade super bonita. Agradeço o convite e fico à disposição aí. Um grande abraço a todos.